Maxi apresenta Teoria ou Prática? Teoria é contemplação, é observação, é reflexão. Teoria é formada diante de um fato. Prática é ação, é execução, é realização. Prática nasce da experiência. Teoria e prática não se excluem. Ao contrário, se combinam, como razão e emoção, como ciência e arte. Entre teoria e prática, escolha as duas. Escolha Maxi, referência no Brasil e até no Japão. Eita, meu povo, estou aqui na Padaria Japão, essa panificadora maravilhosa que é referência aqui na nossa cidade de Parnamirim. Venha conhecer, se você já não conhece, as delícias, os kits festa, café da manhã e jantar, tudo na Padaria Japão. Comida com a melhor qualidade, sabor insuperável. Tudo isso na Padaria Japão, aqui em Parnamirim. EAD é autorizado com nota máxima pelo MEC, com diploma igual ao presencial e com a garantia de que você nunca estará sozinho. Uma plataforma de ensino moderna, com acompanhamento 24 horas por professores tutores que fazem um acompanhamento personalizado. A melhor solução para um aprendizado de qualidade. Visite nosso polo em Natal e conheça todos os nossos cursos. Avenida Industrial João Francisco da Mota, 592, no bairro Bom Pastor. Uninta EAD. Seu futuro no seu tempo e em qualquer lugar. Olá, boa tarde, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos iniciando o programa PNTV Cultura, o primeiro PNTV Cultura de 2018. Programa de hoje, como sempre, transmitido ao vivo pela página Potiguar Notícias no Facebook, ao vivo também pelo 87.7 FM Parnamirim. Grande abraço para o pessoal que nos escuta pelas ondas do rádio. No PNTV Cultura de hoje eu vou entrevistar o músico, cantor, compositor, poeta e escritor Wesley Gama. Ele é seridoense, tem um trabalho solidificado no Seridó e no Rio Grande do Norte, tem livros lançados, venceu concursos literários e é um músico e compositor de mão cheia. Vai conversar sobre tudo isso, sobre os projetos muito interessantes que desenvolve no Seridó e também em Natal. Vamos receber, saudar o nosso entrevistado. Wesley, enfim, você aqui no PNTV Cultura. Boa tarde, querido Cefas Carvalho, nosso amigo de longa data, né? E agradecer o espaço aqui no Potiguar Notícias, agradecer a toda a equipe. Estamos aqui. Perfeito. Vamos começar a conversar. Essa meia hora vai ser pouco para tanta coisa para perguntar e para tanta conversa. Tradicionalmente, eu faço sempre a mesma pergunta para os entrevistados, Wesley, que é como a arte entrou na sua vida. É um dom de infância? É algo que você desenvolveu? Como é que as palavras e a música entraram na sua vida? Foi um processo a partir da observação do mundo, né? A literatura entrou na minha vida através da literatura de cordel, que minha mãe, que é professora do ensino primário, aposentada já, gostava muito, ela colecionava. Então foi a partir daí que eu comecei a entender a leitura do mundo através desses caracteres como uma forma de força construtiva, né? de identidade cultural. Sei lá, a chegada de Lampião no Inferno, né? Então acho que é uma das primeiras histórias, e isso através da literatura do cordel. E a música, assim, meu pai viajava muito para São Paulo, já trabalhava essa coisa de safra e tal, né? Então ele, quando voltava, trazia umas fitas. Na década de 80, a gente era da época da fita, né? Trazia a fita de Zé Ramalho, Raul Seixas, né? Então fui nesse universo aí, começando a conhecer, e também lá no interior, lá em Currais Novos, né? Eu nasci em São Vicente, que é vizinho. Então, lá no Seridó, ainda na década de 80, eu tive de pegar os repentistas, né? Então, eu acho que foi bebendo um pouco nessa fonte popular e me tornei um músico popular, né? Perfeito. E quando foi exatamente o momento em que você, além de ser receptor de cultura, decidiu produzir cultura, decidiu produzir e mostrar o que você escrevia e compunha? Como diz o também poeta e grande crítico Afonso Romano de Santana, né? Ele diz assim... muitas pessoas começam a cometer poesia na adolescência, né? Então, eu sou desses. Então, na adolescência,
comecei a cometer poesia, tentar escrever aquela coisa meio melosa, meio romântica, né? Como uma forma de leitura do mundo. E comecei a tocar violão também, me interessar pela música. Então, a partir de algumas leituras que eu comecei a fazer, na época eu descobri, Ferreira Goulart, que é uma pessoa que eu admiro até hoje, né? Manuel de Barros. Então, a partir dessa galera aí que eu fui conhecendo devagarzinho, também lendo muita prosa, Gabriel Garcia Marques, Jorge Luiz Borges, né? E dos meus conterrâneos também, claro, Luiz Carlos Guimarães, José Bezerra Gomes, Ney Leandro de Castro, que também é seridoense. Tanto uma coisa assim, uma coisa mais cosmopolita, comecei a conhecer, e também essa coisa da nossa própria região, que é tão importante também, essa leitura que esses caras fizeram, ressignificando a nossa arte, os conceitos que nós tínhamos. Foi a partir daí que eu comecei a me delinear e a produzir também, cometer essa poesia, né? Fui cometendo e saiu alguma coisa. Perfeito. Wesley, quem acompanha a sua poesia, e eu já conversei isso com outras pessoas que são leitores atentos seus, percebe uma coisa, uma relação muito lúdica com a terra, uma coisa muito visceral. Qual é a importância do Seridó, da questão da geografia, da questão do clima, do relevo, na sua obra? Como é que isso tem um impacto na sua obra? Trazendo a tão velha e já citada frase atribuída a Leão Tolstói, né? Canta sua aldeia e serás universal. Eu comecei a perceber que na nossa própria região, na região onde nós nascemos, existem as suas peculiaridades, né? Então, se nós não nos debruçarmos sobre a nossa própria realidade, quem o fará, né? Então é aquela coisa assim, eu gosto de ouvir Beatles ou Pink Floyd, né? Eu gosto de ouvir esse pessoal que está lá, mas eles não estão ouvindo né, a nossa produção. Então, a partir disso, eu comecei a entender. Eu também, nesse processo, vamos dizer, de adolescente, a gente começa lá de fora, é um processo de fora para dentro, né? Então, acho que você começa a valorizar um escritor internacional, um músico de outro país. Aos poucos, você vai trazendo, vai começando a conhecer os seus conterrâneos, as pessoas que também produzem e muitas vezes trazem esses elementos da sua própria região como uma forma de ressignificar a sua própria realidade, né? Então, muitas vezes, diante da mediocridade reinante, da cultura de massa, isso aí dá uma discussão muito profunda, nós, começamos a nos debruçar sobre esses pequenos elementos da nossa realidade e entender isso como uma forma da própria construção da nossa identidade cultural, né? Perfeito. Você mesmo citou agora a questão do Pink Floyd, e eu noto que você gosta também desse tipo de música em inglês. E a gente lembrando também, por exemplo, Garcia Marques e Vargas Llosa, eles falavam sobre a terra deles, eram extremamente ligados umbilicalmente à terra, mas falavam outras línguas, liam. Você acha que pode-se ter esse equilíbrio de gostar sem preconceito, sem pudor, de estilos musicais de outros países, ou totalmente diferente do que se produz, e ao mesmo tempo se gostar e se produzir justamente isso, o que existe na própria terra? Perfeitamente, eu acho que não deve ter extremismo de nenhum lado, né? Nem você descartar tudo que é de fora e só pensar no meu regional, ou fazer o contrário, beber tudo que é de fora e não lembrar do meu regional. A gente deve ter bom senso, né, ponderar e absorver tudo, analisar e ser crítico também, né? Então, tanto com o que é produzido na nossa região, tanto com o que vem de fora, né? Perfeito. Wesley, é uma pergunta até meio boba, mas eu sou obrigado jornalisticamente a fazer. Você se sente um músico que escreve poesia e contos, ou se sente um escritor e poeta que produz música? Ou nenhum dos dois? A arte é uma coisa só misturada dentro de você? Meio misturado, acho que nenhum dos dois, né? Dentro dessa complexidade aí a gente vai navegando. Então, ora eu sou músico, ora eu sou poeta. E vamos começar a falar sobre a sua produção. Você tem 2 CDs, que são muito conhecidos, são muito elogiados, o Seridolendas e o Campos Grandes Reunidos. Como é que foi o processo, Wesley? São CDs que eles são muito conhecidos no cenário potiguar. Muita gente que talvez você nem conheça, fala, comenta sobre eles. Como é que foi o processo de um e de outro? Fala um pouquinho, tanto da composição como para o resultado final, que é a gravação do CD e divulgação. Isso. O Seridolendas foi um disco de 2013. Né? Eu já tinha tido uma experiência com poesia e música anterior, em 2007,
Mas realmente em 2013 algumas coisas convergiram. Eu estava num trabalho de música, de violão e de sanfona lá na ONG Casarão de Poesia, e um dos amigos que tocava, um amigo de Parelhas, se chama Parcélio, que toca sanfona, né? A gente começou a fazer uns ensaios com violão e sanfona, e eu comecei a ver que estava saindo uma coisa legal. Eu disse, vamos gravar isso aqui. Eu já tenho algumas composições na gaveta, né? de musicando poemas de alguns amigos, e algumas coisas minhas também. E a gente começou a entrar em estúdio, e entrou o amigo Saulo, que é lá de Currais Novos, que também é um virtuose, tanto em instrumentos e também na parte técnica, né? Ele é muito bom nisso. E a gente foi gravando o disco, quando eu vi ele tomou um corpo e se tornou, de certa forma, um disco conceitual, né? E alguém enviou para o site Embrulhador, que faz uma lista de melhores do Brasil, né? Todo ano. Aí tem os 100 melhores discos e 100 menções honrosas. E o disco ficou nessas 100 menções honrosas. E esses canais já virtuais foram muito importantes na divulgação do disco, e realmente muita gente houve um feedback interessante, na medida do possível, né? Como a gente vive, como eu falei, numa cultura de massa, né? A circulação dessa arte às vezes é um pouco entroncada, né? Mas mesmo assim eu acho que a recepção foi muito boa do disco. A gente lançou em alguns lugares, inclusive em Natal, também lá em Natal. E no interior circulamos bastante. Aí foi aí que começou a ser divulgado de forma mais interessante o nosso trabalho. Perfeito. Quem escuta com atenção os seus discos percebe aquilo que a gente já conversou, a questão umbilical com a terra, mas ao mesmo tempo com muitas referências. Por exemplo, a música Amanhecerá cita Clarice Lispector, Maçã no Escuro, e tem várias outras referências. Você acha que esse talvez seja, digamos assim, na falta de um termo melhor, o segredo do sucesso, você ter referências globais, mas sempre falando da terra, pegando a referência para se exprimir sobre o que você vê ali na sua realidade? Isso. Você falando isso me lembra assim, o nosso processo, sei lá, histórico e cultural, ele envolve tanto elementos da nossa própria cultura, mas também quando a gente bebe em outras fontes, né? E isso é uma coisa complexa. Ser nordestino, por exemplo, não é só você, sei lá, durante o mês de junho fazer uma fogueira e ouvir um forró na sanfona, no acordeon, que é coisa muito boa, né? Mas não é só isso, porque na minha própria infância, por exemplo, então a gente já tem acesso à TV. A TV foi um processo para a gente, na década de 80. Hoje eu não sei, a TV temos ressalvas, né? Mas para a gente, eu acho que na década de 80 foi muito importante o contato através da TV com o cinema, com determinadas experiências musicais. Eu lembro que em 1989, 1990, quando houve a queda do Muro de Berlim, Roger Waters lançou o Deus, né? Relançou o The Wall, um show, uma super produção. E eu estava lá na TV Bandeirantes, eu acho, na época, a gente gravando, tinha um sonzinho gradiente, né? Eu botava a fita e encostava na TV. Não sei se você já fez esse processo. Já fiz demais. Né? Então, ou seja, enquanto criança, vendo ali realmente na rádio, tocava o Luiz Gonzaga e eu bebendo daquela fonte, achava muito interessante. E ao mesmo tempo ali ouvindo Raul Seixas, conhecendo Pink Floyd. Então isso fez parte da minha infância. Então é um processo cultural complexo, onde você absorve as coisas que vão vindo de todos os lados, né? Então, e você vai desenvolvendo um senso crítico. E isso não tinha como não desaguar no meu trabalho. Então, no solo o pessoal diz, tem uns solos de guitarra meio floydianos ali, mas também tem o acordeon, né? Trazendo para essa raiz. Inclusive a primeira música se chama Herança, né? Nossa herança indígena, ancestral e tal. Então é um caldo onde se mistura tudo isso, né? Perfeito. A produção tentou separar aqui um vídeo para mostrar, para quem não conhece ainda o trabalho de Wesley. Kevin Muniz, tem como a gente colocar Amanhecerá? Um pouquinho? Tem sim? A gente vai ver um trechinho aqui de Amanhecerá, um clipe muito bonito. Tem muitas visualizações, não é, Wesley? Tem mais de 4 mil. Inclusive, na página oficial, uma amiga mandou para a página oficial de Mia Couto, né, que tem 500 mil de seguidores. Eu lembro quando aconteceu isso. E foi publicado. Aí nosso amigo Sérgio Vilar fez uma reportagenzinha sobre o fato. E foi interessante. E muita gente lá, engraçado, de Moçambique e de Angola me adicionaram no Facebook. Por causa do clipe. E mandaram mensagens, bacana a
sua composição, engraçado seu jeito de falar, de cantar, porque cada país, né, mesmo sendo língua portuguesa, é bem diferente, eles acharam muito engraçado bom. isso. Até conversamos um pouco isso antes de entrarmos ao vivo, né, sobre como esse mundo virtual possibilita, né, amizades com quem não conhecemos e de muito longe. Isso, perfeitamente. Vamos ver um trechinho então de Amanhã Será. O fim ainda não chegou. Uma maçã no escuro, vejo a vida líquida, lírica, à espera de um boio que me amanheça. Como o sol, no todo fim morre, mas o todo ainda chegou. Uma maçã no escuro, vejo a vida lírica, líquida, à espera de um boio que me amanhecerá. Como o sol. Música muito bonita. No final tem um coro, né, de crianças. Sim. É bastante interessante. Wesley, antes de a gente passar para a literatura, vamos só finalizar o assunto música. Tem muita coisa disponível sua na web, mais do que a média dos cantores e compositores, inclusive os de Natal. Como é essa sua percepção com divulgação? Você já falou da história de Amanhã Será na página do Mia Couto, mas como é que é a sua relação com o mundo virtual enquanto divulgador? Pois é, eu tenho os discos físicos, né? O Seridó Lendas já praticamente esgotou, ainda tem o Campos Grandes Reunidos, mas desde o começo que eu lancei, a gente lançou os álbuns no YouTube, né? No SoundCloud, agora no Spotify, mais recentemente o Seridó Lendas já está no Spotify e a gente vai lançar o Campos Grandes também por lá. Eu acho que o uso correto dessas ferramentas virtuais rompem barreiras, né? Como a gente já falou desse lance aí de Mia Couto ter divulgado o Amanhã Será, rompem essas barreiras e nos ajuda a ter um contato maior com as pessoas, né? Então, antigamente a coisa ficava muito presa na venda do disco físico, né? Que na verdade as grandes gravadoras é quem lucravam bastante com isso. E hoje a coisa quebrou um pouco e nós temos que ampliar esse público através das redes, né? E isso tem funcionado, assim, de vez em quando aparece um contato para a gente fazer alguma apresentação em algum lugar, e muitas vezes esse contato começa através do mundo virtual. Do mundo virtual deságua para o mundo físico, né? No processo inverso, né? Perfeito. Wesley, vamos falar agora do Wesley, poeta e escritor. Você já era conhecido do mercado literário, do mundo literário, pelos concursos de poesia. Você venceu diversos concursos de poesia, inclusive o concurso Zila Mamed, realizado aqui pelo Potiguar Notícias, que teve 5 edições, e também venceu o concurso Rota Batida, que possibilitou a publicação do livro Com a Força das Folhas que Estiverem Vivas. Foi seu primeiro livro. Fala um pouquinho primeiro do processo, de como foi. Ele é um livro conceitual, isso percebe-se. As poesias foram escritas ao longo dos tempos e você as reuniu para o concurso. Já era um livro pronto muito antes de você ler o edital. Fala um pouquinho do processo do livro. O livro é o resultado vamos dizer, dos 3 concursos que eu venci, né? Você citou 2 e teve o Luiz Carlos Guimarães também, da exatamente. Fundação José Augusto, que foi o primeiro em 2007, né? E culminou em 2014, quando a Fundação Van Rosado, infelizmente com as atividades paradas atualmente, né, publicou o último edital do Rota Batida. Eu costumo brincar que a Fundação Van Rosado, que desde a década de 40 ou 50 lançou mais de 3 mil, né, livros, então fechou a lista, né, tá aí Com a Força das Folhas que Estiverem Vivas, que tem, apesar de serem poemas escritos em anos diferentes, eles têm essa temática também do seridó, né, desses elementos de uma forma lírica, um pouco nostálgica algumas vezes, mas ele tem esse fio condutor, o próprio seridó. E a gente teve a felicidade de poder lançar o livro fisicamente em 2015, a partir do edital da Fundação Van Rosado. Perfeito. E também tem o 9 Contos Serranos, que é um livro mais recente, são
contos. Fala um pouquinho também do processo e como foi lançar esse livro. Eu adoro contos, né? Eu adoro muito contos. Aqui no Brasil, Caio Fernando Abreu, Marcelino Freire, mais recentemente, aí Jorge Luiz Borges, Gabriel Garcia Marques. Eu acho que o gênero que eu gosto mais, inclusive além de poesia e romance, é o de contos, né? Sempre gostei muito e de vez em quando, vamos dizer, eu cometi alguns contos, né? Então, aos poucos fui juntando e sempre tive essa vontade de lançar nesse gênero por gostar muito e também porque, vamos dizer, na poesia o campo é um pouco saturado, né? Todo mundo escreve e tal, apesar de eu ter tido uma certa saliência, uma desenvoltura, uma certa publicidade aconteceu através de ter vencido os concursos literários e tal, participar de alguns encontros, mas queria lançar porque há uma carência desses outros gêneros, que se produza, né, que se ressignifica a nossa arte seridoense, a nossa arte potiguar, de uma forma geral, através desses gêneros também, assim como você lançou, né, já em outros romances, inclusive Os Olhos Salgados, né, que eu tive o privilégio de ser... O privilégio foi meu. um dos primeiros a ler, né, e fazer a orelha, e eu agradeço demais você por esse convite que você fez. Eu que agradeço. E aplaudo isso, essa iniciativa de fazer arte literária nesses gêneros diferentes, o romance e o conto, já que a poesia é um pouco saturada no nosso estado. O que, não vou dizer, não é uma coisa ruim, né? Há muita gente produzindo, mas então vamos produzir nessas outras áreas. Então, juntei também esses contos aí nesse livro, 9 contos serranos, já lançamos por aqui também, e tem sido uma experiência interessante, né? Perfeito. Wesley, eu acompanhei que você lançou o livro em São Paulo. Você conseguiu romper essa barreira, lançou lá na capital paulista. Fala um pouquinho sobre como foi essa experiência. Não é todo potiguar que consegue lançar em São Paulo. Isso, a gente esteve em São Paulo em agosto e, através de um contato com o nosso amigo José Soares, né, que lá em Jabaquara, eles têm Ele tem um trabalho belíssimo lá, no Céu Jabaquara. Isso, o Céu Jabaquara, Céu Caminho do Mar. Céu Caminho, né, do Mar. E eles realizam saraus, né? Saraus lá, e reúnem um grupo muito bacana de pessoas interessadas nessa área. Conheci várias pessoas da área da literatura e realmente abre caminhos quando você vai. E São Paulo é o centro cultural do Brasil, né? Conheci muitos lugares, muito bacana, foi a minha primeira ida e pretendo ir outras vezes, sem sombra de dúvida. E realmente foi muito interessante a experiência de romper essa barreira potiguar, de chegar lá. A gente lançou o livro, teve esses contatos, muito mais importante do que vender um livro ou outro, é o contato e a amizade que a gente estabelece, né, com as pessoas do lugar para onde a gente vai. E foi uma experiência gratificante, né? Pretendo retornar outras vezes. Perfeito. Wesley, vamos falar agora um pouquinho sobre projetos coletivos. Você é um dos coordenadores do grupo Casarão de Poesia, que já está na história da cultura norte-rio-grandense. O que já ensejou também vários comentários, você já deve ter ouvido, o que existe na água do Seridó, que esse pessoal consegue produzir e outros lugares não conseguem. Já ouvi vários natalenses, moçalenses dizendo isso. Fala um pouquinho sobre a gênese do Casarão de Poesia, como começou e como se encontra hoje um projeto que já está consolidado. Isso. O Casarão de Poesia é uma ONG em Currais Novos que já tem 10 anos de atividade na área tanto da literatura quanto da música. E também somos uma biblioteca comunitária, que tem mais de 6 mil volumes de acesso irrestrito à comunidade. Então ele tem uma sede física, dá aula de violão, sanfona, piano, flauta, oficinas de poesia, realizamos o Dia da Poesia anualmente, tem esse acervo bibliográfico de acesso totalmente restrito à comunidade. E o grupo começou quando... Nós que éramos vários amigos do curso de letras lá em Currais Novos. A gente tem a graça de ter esse curso lá em Currais Novos, na UFRN, né? Lá atualmente tem o curso de letras e administração. Quando a gente saiu do curso, lá no curso mesmo a gente realizava uns saraus também, umas noites regadas a música, violão, um vinhozinho. E a partir dessa experiência a gente sentiu a necessidade de levar para a comunidade, fazer uma espécie de extensão. Após sairmos do curso, a gente se juntou e fundou a ONG, Casarão de Poesia. E já está com 10 anos de atividade, a gente já, vamos dizer, já tirou para todo lado, fez atividade relacionada ao audiovisual, inclusive o hino da cidade a gente relançou faz 3 anos, em forma de ciranda, de rap, e foi muito bem recebido. Hoje em dia, eu acho que todos os alunos das escolas da cidade conhecem o hino, porque ele passa exaustivamente agora nas escolas e também na própria Câmara Municipal de Vereadores.
quando vão abrir a sessão, toda vez passa o clipe, né? Então, são várias atividades, oficinas de poesia, concurso de poesia. A gente fez um concurso de contos que deu absurda, mais de 1.000 inscritos. Né? Eu participei, adoro participar de concurso. A gente prorrogou umas 3 vezes, porque foi imensa a quantidade de inscritos. Foi muito interessante. São várias experiências. Lançamos uma revista literária chamada Manga Espada, né, em 2013, no Dia da Poesia. É muito gratificante. Eu quero mandar um abraço para o pessoal, Luciana, Yara, Elina Carvalho, Edson Neto, Paula Érica, todo o pessoal que faz parte, Gerlana Maria, que fazem parte do Grupo Casarão de Poesia. Perfeito. Wesley, vamos falar agora sobre projetos futuros. Começa um novo ano, estamos no 4º dia do novo ano, e você já tem projetos. Fala um pouquinho sobre o que você está planejando culturalmente para esse primeiro semestre. Isso, eu continuo produzindo, meu processo é um pouco lento de produção, de música e literatura, mas eu gosto muito de musicar a poesia, e tive um encontro ano passado com Iracema Macedo, né, nossa poetisa mó, a quem eu admiro demais, e tive o prazer de conhecer pessoalmente. A gente é amigo hoje em dia, ela já esteve lá em Currais Novos, a gente já recebeu ela lá. E recentemente a gente veio aqui, eu musiquei o Canção de Amor para uma Moça Judia, que é um poema dela bastante conhecido, e da primeira leitura que eu fiz, recebi um tapa na cara, né? Assim, achei uma coisa impressionante, muito forte, é um poema muito forte. Ela relata também que muitos amigos, como o próprio Paulo de Tarso, né, um grande poeta, quando conheceu o poema, ficou assim extasiado, e isso aconteceu comigo, e eu sempre pensei, eu vou musicar esse poema. Então você já via a melodia lá, quando leu? Já. E fiz e musiquei o poema, Iracema gostou bastante, inclusive nós fizemos umas imagens já, lá no cemitério do Alecrim, né, lá tem a seção dos túmulos judeus, que é relatado no poema. Fizemos umas imagens belíssimas, já que também no cemitério do Alecrim tem umas esculturas, né, e tal. A gente fez esse processo aí de captação dessas imagens com a própria Iracema, que vai participar do clipe. E nesse primeiro semestre de 2018 a gente vai lançar esse clipe, Canção de Amor para uma Moça Judia, com a participação da própria Iracema nas imagens, e também com a nossa amiga Paula Érica, que vai cantar comigo e também vai estar presente no CD dela. Outro poema que eu musiquei, que é bastante conhecido, é da nossa querida amiga Marise Castro, que é o poema Néctar. Eu acho que é um dos poemas mais emblemáticos dos últimos anos aqui em Natal, bastante conhecido, bastante recitado, e a gente também vai gravar nesse primeiro semestre. Nada menos que Iracema Macedo e Marise Castro. E você vai cantar pra gente. Vou cantar o Néctar de Marise Castro, inédito, né? Então a gente está pela primeira vez publicamente mostrando o poema. Inclusive a Marise também foi uma das primeiras a ouvir e já autorizou a gravação. Eu quero mandar um abraço. Privilégio para o PNTV Cultura. Um abraço e um beijo para Iracema e Marise. Estou bem acompanhado, né? Abraço para as duas e vamos ouvir então. Vamos. A verdade aproxima-se, olha-me com os olhos abismados da beleza. Não sou a mulher que corta os pulsos e se joga da janela, nem aquela que abriu o gás, nem mesmo a loba que entra no rio com os bolsos cheios de pedra. Sou todas elas. Escrever me fez suportar todo incêndio, toda quimera. Maravilhoso, muito obrigado, Wesley Gama, um privilégio e um prazer começar o PNTV Cultura em janeiro com essa entrevista fantástica, com essa
interpretação fantástica. Parabéns. Eu que agradeço, querido Cefas, pelo espaço, parabenizar o trabalho do Potiguar Notícia. Fazer jornalismo hoje é difícil, vocês são uns guerreiros em manter esse projeto aqui na cidade de Parnamirim. Um abraço a todos, nos vemos por aí. Muito obrigado, Wesley Gama. Muito obrigado a você que está nos escutando pelo 87.7 FM e que está nos vendo aqui pelo Facebook. Aquele velho lembrete, esse vídeo fica disponível na aba Vídeos no Facebook. Você vai lá, clica em Vídeos e assiste o programa todo de novo, ou manda um link para quem quiser. E amanhã esse programa estará disponível no nosso canal do YouTube, PNTV. A todos vocês, muito obrigado, uma boa tarde, uma boa semana. Até mais.